Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fé versus Presunção. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Números capítulo 14, verso 40, que diz assim: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Na parte final do capítulo 14 de Números, encontramos a reação de Israel diante da mensagem que o Senhor Deus enviou a eles através de Moisés. Você se lembra que nos últimos 2 dias, aliás, nós estamos estudando o capítulo 14 de Números, onde o povo que havia se rebelado contra a vontade de Deus, que havia se rebelado contra a ordem de Deus, no sentido de irem até Canaã e vencerem os cananeus e tomar posse da terra, enquanto estavam no último oásis, no deserto ainda, próximos da entrada da terra de Canaã. Eles ouviram os 10 espiões que falaram coisas terríveis contra Deus e quiseram apedrejar Caleb e Josué, que acreditaram na promessa do Senhor. O Senhor Deus se manifestou antes que isso acontecesse. O povo soltou as pedras, voltou para suas tendas, chorou a noite toda, dizendo que eles seriam mortos pelos cananeus e que seus filhos virariam escravos dos cananeus. O Senhor Deus, antes que o dia amanhecesse, chama Moisés e diz: Moisés, cansei desse povo. Do jeito que eles estão, eu não quero mais saber deles. Vou enviar pestilência sobre eles, e os que não morrerem, eu vou deserdá-los enquanto povo. Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, eles são maus, mas são teu povo. Então, por favor, derrama graça sobre eles. E Deus diz: ok, então diga para eles que haverão consequências, já que eles não são capazes de crer no meu poder e agir de acordo com o meu poder, então eles vão dar meia volta e vão peregrinar no deserto 1 ano para cada dia que os espiões estiveram na terra. E quando essa geração incrédula perecer e uma nova geração crédula surgir, então eu darei a terra aos filhos deles, os mesmos que eles disseram que iam ser escravos dos cananeus. Os 10 espiões acabaram sofrendo uma praga da parte do Senhor Deus e morreram. O Moisés deu o recado ao povo, e o povo agora chorou, arrependido, e disse: ok, nós entendemos, não queremos voltar para o deserto, nós queremos entrar em Canaã. E Moisés disse: não, agora o recado de Deus já foi dado. E eles disseram as palavras do texto que nós lemos ainda há pouco: não, nós vamos subir e vamos tomar posse da herança que Deus nos deu. Moisés disse: daqui do acampamento, nem a arca da aliança, nem os sacerdotes, e nem eu sairemos daqui para dirigi-los. Se vocês forem, vocês estarão sozinhos. Eles disseram: nós vamos tomar posse da herança que Deus nos deu. E foram. Sofreram uma perda terrível. Muitos israelitas foram mortos pelos cananeus, que não apenas os venceram, mas os perseguiram em todo o vale. O exército voltou envergonhado para dentro do acampamento. E Moisés disse a eles: Deus mencionou que toda essa geração morrerá no deserto. E quando essa geração perecer, a próxima geração vai ser uma geração que vai aprender a crer no poder de Deus, e eles tomarão posse da terra prometida. Dessa geração, apenas 2 homens, os 2 únicos que creram no meu nome, entrarão na terra de Canaã, que são Caleb e Josué. Os demais todos perecerão nas areias do deserto. Que diagnóstico terrível. Que consequência terrível. Sabe, irmãos, de uma certa forma, todos nós estamos peregrinando pelo deserto. Eu achei muito interessante um parágrafo que apareceu no nosso guia de estudos, que é muito interessante, que faz uma radiografia do nosso tempo à luz da história de Israel no deserto. O texto diz assim: ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No momento,
Parece uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovens, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas, dizem as pessoas desse tempo e dessa geração. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e, com frequência, a procuramos nos lugares errados, assim como Israel também procurou. O que é que faremos diante disso, irmãos? Quando olhamos para a nossa geração, nós não somos melhores do que essa geração de israelitas vagando pelo deserto. Enquanto um grupo se perdia nos desejos pela comida do Egito, pelo estilo de vida do Egito, pelos deuses do Egito, se perdia na incredulidade no poder de Deus, se perdia na busca por algo que pudesse fazer sentido na sua história e reagiam de forma inquieta o tempo todo, com rebeliões, com críticas, com desânimo. Nós hoje não somos melhores. Vivemos as mesmas coisas com uma roupagem do século XXI, mas continuamos com o mesmo espírito de mundanismo, rebelião, murmuração contra Deus, descrença no poder de Deus para fazer com que as promessas para esse tempo, para essa geração se cumpram. Portanto, irmãos, a menos que haja uma mudança na nossa postura, irmãos, será que Deus vai ter que esperar que uma nova geração surja para que as suas promessas se cumpram? Ou será que essa mesma geração vai olhar para a história de Israel e crer no poder de Deus e buscar um avivamento pela presença do Espírito Santo? Agir através do Espírito Santo em nós, através de uma reforma de vida, de uma mudança de vida. Eu gostaria de orar hoje pedindo a Deus para que nós sejamos capazes de aprender com a história de Israel e pararmos de viver uma vida sem sentido, tentando encontrar solução para os nossos dramas nos lugares errados e tomar posse das promessas de Deus para esse tempo e para essa geração. Você gostaria de fazer isso comigo agora? Senhor Deus, dá muita tristeza olhar para a história de Israel no deserto. Mas mais tristeza ainda se abate sobre nós quando percebemos que nós, somente com uma roupagem diferente, estamos vivendo a mesma coisa que eles. Ajuda-nos a aprender com a história deles e pararmos com o descontentamento, com a murmuração, com a inquietação, com a rebelião e nos voltarmos para o Senhor de coração, corpo e alma. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?